dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Estaremos apresentando agora a penúltima aula da nossa segunda apostila. Crescimento qualitativo e quantitativo. A nossa irmã professora Márcia Torres estará apresentando essa aula. Para domingo que vem, nós estaremos fazendo o encerramento do ano letivo da EDV com a última aula da segunda apostila. Estaremos encerrando no templo da nossa igreja. Se você quiser participar, você faça a inscrição agora para a EDV e para o culto da manhã. Lá neste culto nós estaremos agradecendo a Deus e agradecendo aos professores e encerrando o ano letivo da nossa igreja. Apesar de toda a dificuldade, nós estamos conseguindo cumprir aquilo que estava no nosso coração, e eu quero agradecer a você que nos acompanhou ao longo do ano. Que Deus abençoe você, uma boa aula. Olá, meus irmãos e irmãs, estamos mais uma vez juntos aqui na nossa Escola de Desenvolvimento da Vida para a nossa penúltima aula. Gostaria também de dizer para vocês que na próxima semana, a próxima aula de EDV será presencial. Nós faremos o encerramento da nossa Escola de Desenvolvimento da Vida e todos vocês estão convidados a estarem lá na igreja para assistirem a nossa aula e fazer o encerramento junto com o Dia da Bíblia, ok? Então hoje vamos começar a nossa EDV fazendo aquilo que sempre fazemos, que é orar, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos proteja e nos guarde nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Então vamos orar. Senhor meu Deus, amado Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso amor, queremos te pedir que nesse momento, Senhor, Tu venha conosco nos ensinar tudo aquilo que precisamos aprender dentro do tema que vai ser tratado hoje na Tua Escola de Desenvolvimento da Vida, porque essa escola é do Senhor, tudo é para Ti, Senhor. Então, que o Teu Espírito venha nos guiar nesse momento de aprendizagem, nesse momento de ensino e participação. Pai, queremos colocar também nas Tuas mãos as vidas de irmãos e irmãs que estão sofrendo nesse momento de pandemia, que estão doentes, precisando da Tua cura, do Teu socorro. Que Tu venha, Senhor, guardar as nossas famílias, guardar os nossos corpos, a nossa saúde, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos vencer esse momento tão difícil, mas vencer com o Senhor. É assim que te pedimos e louvamos o Teu nome, que é o nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós estamos na lição 16, módulo Crescimento, que diz respeito a crescimento qualitativo e crescimento quantitativo. Qual é a competência a ser construída? Logo aqui na página 4, nós percebemos que a competência-chave dessa lição é perceber que o crescimento qualitativo cristão gera amadurecimento e saúde para o corpo, para que o corpo de Cristo cresça em quantidade. Então, logo aqui no início, a gente percebe que a qualidade do corpo de Cristo faz com que a quantidade aumente. A qualidade gera uma quantidade saudável e uma quantidade muito bem alicerçada. E temos algumas competências secundárias, que é conhecer o propósito de Deus para o crescimento da igreja, diferenciar crescimento qualitativo de quantitativo e identificar possíveis conflitos gerados pelo crescimento quantitativo inadequado. Então, ainda na página 4, nós temos aqui a nossa introdução, que vem lembrando que o nosso texto base continua sendo Mateus 28,
18 a 20, que foi um texto tratado ao longo de toda a Escola de Desenvolvimento da Vida desse ano de 2020. Nós falamos que o crescimento da igreja está atrelado à proclamação do Evangelho e à expansão do Reino de Deus. Esse texto fala da Grande Comissão, é um texto conhecido como a Grande Comissão, e é o chamado do Ide pela terra pregando o Evangelho. E a gente tem que perceber, logo aqui no início, vem falando isso, que um crescimento precisa ser equilibrado. Se a gente passar para a visão do corpo humano, e até mesmo numa visão microscópica, como é da célula, quando uma célula se desenvolve de forma anormal, ela não é uma célula que vai gerar saúde. Ela é uma célula que gera prejuízo para a saúde. E assim acontece na Igreja de Cristo. Um crescimento anormal do corpo de Cristo não traz saúde, não traz qualidade e não traz uma quantidade de pessoas que vá fazer o grande chamado, que vá obedecer esse grande chamado de Mateus 28, 18, 20. Crescer dentro da igreja engloba intimidade com Deus, oração, busca de santidade e também busca de caráter de Cristo. Nós temos uma missão e essa missão é o indo. E essa missão não é solitária, é uma missão que chama homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, todos, para anunciar a salvação e essa relação salvadora de fé e compromisso total. Através de Cristo que vive em nós, precisamos salvar vidas. A nossa missão não é uma missão como muitas igrejas falam, de salvar almas. Nossa missão é uma missão que traz integralidade ao homem. Você salva a vida e, consequentemente, você salva a alma dessa pessoa. Você traz uma qualidade de vida cristã e uma qualidade de vida humana para essa pessoa. Em João 15, 16, nós vamos ler um texto que fala que nós fomos eleitos por Cristo para permanecermos nele, glorificarmos o seu nome e dar frutos para ele. Tudo é para ele. Então vamos ver aqui na nossa apostila, página 15, ou se vocês tivessem a apostila, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, nós temos que ir e dar frutos, e frutos bons para o Pai. Nós estamos vivendo tempos em que igrejas crescem muito e outras estão muito estagnadas, né? E aí a gente vive, parece que uma guerra entre as igrejas que crescem, e aí há tantas formas de falar pejorativas dessas igrejas que crescem, e a gente não pode dizer que toda igreja que tem um crescimento absoluto está tendo um crescimento sem qualidade. Existem igrejas que crescem muito e têm um crescimento de qualidade. Porém, o que vemos aqui, principalmente no protestantismo do Brasil, é que a maioria das grandes igrejas tem uma porta da frente aberta, onde entram muitas pessoas, onde se convertem muitas pessoas, mas que também possuem uma porta dos fundos aberta, por onde saem muitas pessoas. Não é um crescimento, não é amadurecimento saudável, não há uma membresia firme, fundamentada na fé. Assim, um grupo
há uma coisa volátil, há um movimento intenso nessas igrejas de entrada e saída. E aqui, ainda na página 5, vem escrito assim: para que a nossa missão de participar efetivamente do crescimento da igreja, precisamos relembrar 3 tarefas fundamentais que aprendemos ao longo deste ano: evangelização, nutrição cristã e serviço cristão. Se nós tivermos esse tripé, evangelização, nutrição e serviço, nós conseguimos fundamentar uma membresia de qualidade que vai gerar quantidade na nossa igreja. No tópico 1, ainda na página 5, tem um texto de Efésios 4, 15 e 16. Então, se você tiver sem apostila, mais uma vez, abram em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Vamos ver o que está escrito. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Antes da gente crescer para fora, que é a intenção da EDV deste ano, crescer para dentro para poder expandir para fora da igreja. Antes da gente crescer para fora, a gente precisa crescer para dentro. Lá na minha antiga casa tinha um abacateiro. E o abacateiro, além dele crescer para cima, a raiz dele é muito fixa. Então, houve necessidade que ele fosse retirado e é uma dificuldade enorme, porque conseguiram tirar uma boa parte desse abacateiro, mas a raiz é tão profunda e tão agarrada que vai ser necessário talvez chamar alguém especializado mesmo para que ele possa ser retirado. Por que eu dei esse exemplo? Porque o Senhor, através dos seus ensinamentos, quer que nós sejamos cristãos como árvores grandes, fortes, que possuem raízes profundas e saudáveis. Uma igreja cresce de forma saudável quando ela é amadurecida espiritualmente e dependente de Deus. Você vê nitidamente a transformação de meninos na fé em discípulos de Jesus Cristo. Crescer qualitativamente na igreja é estar firmados em raízes profundas. Não é qualquer vento de doutrina que derruba alguém que é firmado na fé em Cristo Jesus e que tem raízes profundas na palavra, nas escrituras sagradas, na fé e na certeza do sacrifício vicário e da salvação que houve através desse sacrifício. O crescimento qualitativo tem como preocupação um crescimento pessoal do indivíduo em fé, doutrina e em tudo que se relaciona ao aperfeiçoamento cristão. Estamos na página 6, tópico 1.1, crescimento pessoal. O que a apostila vem falando desse crescimento pessoal? Esse crescimento pessoal que acontece comigo e acontece com cada um de vocês é responsável pelo crescimento interno da nossa igreja. Inclui novos convertidos e congregação. Crescemos individualmente como? Através do estudo, da oração, do aprendizado sobre as escrituras, através da participação dos cultos, escutando a palavra, a instrução de Deus através dos nossos líderes e pastores, nos envolvendo nas tarefas e nos grupos da igreja,
A gente cresce internamente também quando a gente participa de espaços de ensino-aprendizagem como a EDV, como os pequenos grupos, e são espaços de interação entre os irmãos. Nós crescemos através da adoração, através da comunhão, através de uma vida espelhada no Evangelho de Jesus Cristo. Logo, quando a gente cresce individualmente, a gente cresce. Nós não falamos aqui de adoração e comunhão? Então, quando eu cresço individualmente, o meu irmão também cresce, a minha irmã cresce, e aí a gente cresce de forma coletiva, num crescimento bem ajustado, como foi falado no texto lido aqui, em Efésios 4, 15 e 16. Tudo muito bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas. Uma comunhão dos irmãos aumenta a integração e ajusta a igreja. A igreja melhora em qualidade, em alegria e em motivação. Porque quando eu vejo meu irmão ali integrado, caminhando, eu também vou me animar e vou caminhar junto com ele. Quando uma igreja cresce internamente, ela está alcançando um crescimento qualitativo, se tornando uma igreja forte, ousada e pronta para expandir. Esse foi o propósito da nossa EDV este ano. Nos tornar uma igreja forte, ousada e pronta para expandir. Mesmo nesse tempo de pandemia em que estivemos afastados, nós tentamos e vamos continuar, porque a nossa meta é essa aqui: expandir, sair para fora, crescer como cristãos internamente e expandir para esse chamamento de Mateus 28. Tópico 1.2. Crescimento qualitativo é divino. Nas aulas anteriores a gente já trabalhou que crescer é um chamado de Deus. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Então, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetuou o crescimento. Toda glória, toda honra pertence ao Senhor. A igreja cresce, nós nos esforçamos, nós trabalhamos, mas é o próprio Deus que dá o crescimento para a igreja. É Ele que opera o milagre e a expansão numérica da igreja. É uma missão humana, Ele conta conosco, mas a glória dele é o seu nome que precisa ser glorificado através do crescimento da igreja. Aqui no terceiro parágrafo da página 7, vem uma frase interessante. A graça pelo qual somos salvos não nos faz estáticos e não anula nosso esforço. O que é anulado pela graça é o mérito. Temos que ter um sentimento forte de busca desse crescimento espiritual qualitativo. Nós não temos mérito. A gente até planta, a gente rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós não temos mérito nenhum com esse crescimento. O crescimento é de Deus, por Ele e para Ele. Precisamos lembrar que o que importa é um crescimento robusto e saudável. E não, como diz aqui René Padilha, né, que trabalha muito com essa questão do crescimento forte, saudável e integral da igreja, que ele diz assim: uma excessiva ênfase nos números, chegando a ser uma numerolatria. Nós não precisamos de numerolatria, nós precisamos de um crescimento robusto, saudável e fincado, com raízes profundas em Jesus Cristo.
e na sua palavra, e nas suas ações, e no seu exemplo aqui na terra. Tópico 2, ainda na página 7. O crescimento quantitativo. O que é isso? Não é um truque de mágica. É o resultado de uma igreja disciplinada, unida e missionária. O crescimento quantitativo, ele está totalmente interligado ao crescimento qualitativo. Há pessoas que são acomodadas, que gostam de estar naquela igreja pequena, né, poucos membros, onde todo mundo se... Isso é muito bom, é confortável, é mais fácil. Mas a visão do Senhor não é uma visão de aldeia, é uma visão de reino. Sua meta é que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações. Está em Mateus 24:14. Temos também aqueles irmãos que até gostariam, mas não são motivados. Então, qual foi a missão da EDV desse ano? Foi justamente fomentar a vontade de crescer, a vontade de sair para fora. É redundante, falei tanto disso nesse ano. Mas é isso mesmo, sair para fora. Através do nosso esforço, através da comunhão, da adoração e alicerçados. Uma igreja, para crescer em quantidade, deve ter um alicerce forte. E o alicerce do seu crescimento, estou na página 8, está baseado em alguns tópicos que estão aqui espelhados na página 8, que são amor, que precisa fluir na congregação. Deus é amor. Se nós não estivermos alicerçados em Deus, alicerçados no amor, a gente não consegue levar esse amor de Cristo a todas as nações. Uma igreja, para crescer, precisa ter unidade. Até citamos aqui Lucas 11:17. Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se numa igreja há membros influentes que são sempre do contra, sempre resistindo em seus corações à visão de Deus, resistindo aos corações da visão de Deus, que Deus dá a seus líderes, os projetos dessa casa passarão com muita dificuldade. E alguns nem chegarão a se realizar. Precisamos ter unidade de visão. Os projetos, tudo precisa ser levado em consideração no todo, na comunhão, todos na mesma visão, todos caminhando em prol do mesmo objetivo, que é o crescimento. Outro alicerce, falamos de amor, unidade, agora, dinamismo. Uma comunidade dinâmica inspira, encoraja, motiva. Nós precisamos ter ânimo, e quando estivermos fracos, o Senhor nos fortalece. Em Isaías 35:3 diz assim: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Esse ano foi um ano de joelhos trementes, de mãos fracas, mas nós conseguimos chegar até aqui. Por quê? Porque o Senhor, inúmeras vezes, através da sua palavra, através da sua presença em nossas vidas, nos motivou, nos fortaleceu e nos fez caminhar mais algumas milhas. Em Provérbios 31:17 diz: cinge os seus lombos de força e fortalece os teus braços. Outro alicerce, unidade no trabalho em equipe, falamos tanto disso. Ninguém trabalha, ninguém é uma ilha. Uma igreja não cresce em quantidade sendo uma ilha, cada um no seu quadrado. Não, é um interagindo com o outro, um dando a mão ao outro, um ensinando o outro. É uma troca, é uma inter-relação entre pessoas e uma correlação entre Deus, o ser humano e as demais pessoas que estão ao seu redor. Trabalho árduo. Crescimento precisa de trabalho árduo, trabalho de formiguinha. Não podemos nos acomodar.
o Senhor faz o impossível, mas cabe a nós que nos fortaleçamos e também nos coloquemos à disposição para esse trabalho. Último alicerce: planejamento, disciplina e responsabilidade com a obra de Deus. Nós aprendemos esse ano a planejar, a fazer reuniões, aprendemos a ser uma igreja mais disciplinada, uma igreja mais paciente, a trabalhar com alvos, com metas. Então, chegou a hora da gente abraçar isso tudo em prol da causa da igreja. Abraçar com alegria, abraçar com força, para continuarmos caminhando, mesmo que ocorram momentos de crise. Página 9, 1.3. O crescimento qualitativo leva ao crescimento quantitativo. Já falamos isso. O crescimento qualitativo saudável, dentro dos propósitos divinos, ele faz com que ocorra um crescimento por expansão. O que é isso? A igreja começa a sair das quatro paredes. Por exemplo, a igreja, quando ela faz a ação social, ela tem um crescimento por expansão. Ela alcança a comunidade ao redor. As pessoas que não pertenciam à nossa comunidade de fé começam a se achegar, começam a se interessar. E aí começa a haver um crescimento por adesão e por conversão, que é muito gratificante. Mesmo nesse ano de crise que tivemos, de cultos suspensos, de toda essa dinâmica que nós tivemos que nos adequar, a nossa igreja, ela conseguiu crescer. Ela cresceu e ela se expandiu. E ela saiu dos portões. Ela vem saindo para fora. Ela vem tendo um crescimento de expansão. E esse ano nós pudemos comprovar esse crescimento em meio à crise. E aí esse crescimento de expansão, que traz quantidade de pessoas para dentro da nossa igreja, ele começa a gerar um novo tipo de crescimento. Então, olha só, o crescimento qualitativo traz o crescimento quantitativo, que traz um crescimento por expansão. E o crescimento por expansão traz um crescimento por extensão. Começam a haver extensões da igreja. Eu fiz até aqui uns desenhos, tá? O crescimento por expansão são as pessoas da comunidade que vão chegando à nossa igreja. E vão se chegando por curiosidade, vão se apaixonando por Jesus e vão ficando. O crescimento por extensão já são os braços da igreja, que são... Quem são esses braços? São as novas congregações, são as novas missões, como a gente tem campos missionários em outros estados e até mesmo aqui fora do município do Rio de Janeiro, né? Então começa a estender a igreja para fora e a igreja vai crescendo e há uma explosão de crescimento. É esse o nosso desejo, que a nossa igreja cresça em extensão, que é com campos missionários, e também que ela venha a ser uma igreja que agregue toda a sua comunidade, toda a comunidade ao redor. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa vontade, ser uma igreja que faz falta para a comunidade, ser uma igreja que, quando perguntarmos se essa igreja desaparecesse, o que você sentiria, né? Há igrejas que não vão fazer muita diferença para a comunidade, há outras que a comunidade vai dar graças a Deus porque saiu. E não é esse o nosso intuito. Nós queremos ser uma igreja atraente pela graça do Senhor, atraente pela palavra, atraente pelas ações sociais, pela simpatia, pela comunhão, pela adoração, pela seriedade em que tratamos a palavra e que tratamos essa missão que foi tão falada, a missão de Mateus 28, 18 a 20, a missão do ide, que é indo. Para concluir, eu gostaria de ler
o segundo parágrafo da nossa conclusão, que fala assim: certamente encontramos números na Bíblia. Não podemos ter aversão a números, pois o crescimento numérico de uma igreja é uma medida para uma estratégia evangelística. Precisamos semear e multiplicar os frutos. Queremos ver os novos campos branquejados pela ceifa, como está em João 4,35. Mas não podemos nos afastar do alvo que é Jesus. A colheita é para a honra e glória de Deus. Que possamos ter isso na nossa mente. Crescer não nos torna uma igreja que só pensa em números. Os números estão na Bíblia. O Senhor arrastava multidões. Queremos ser uma igreja que cresce, mas não queremos ser uma igreja ambiciosa para o mundo. Queremos ser uma igreja que cresça para o reino. Precisamos lembrar que a honra e a glória desse crescimento é para Ele, e que nós temos uma grande responsabilidade, um mandato evangelístico explícito em João 15. A igreja precisa lembrar-se constantemente da missão que lhe foi dada: ir ao mundo e pregar as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Jesus, em sua oração sacerdotal, pediu a Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. O mundo é o nosso campo de ação para anunciar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Somos semeadores do Evangelho. O nosso fruto precisa, a nossa semente precisa se espalhar e dar bons frutos. Nós somos semeadores enviados a esse mundo e precisamos apresentar a salvação da vida e a salvação da alma em Jesus Cristo. Que vocês tenham uma semana abençoada e na próxima aula que estejamos juntos presencialmente para encerrar a nossa apostila que foi trabalhada ao longo do ano de 2020 na Escola de Desenvolvimento da Vida. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana ao vivo.